Monga. Quem é Monga? Fale para nós, quem é Monga? Essa é a Monga. E a Monga, ela é mãe, igual eu. Uhum. E a gente vai falar de mães, não mães mongas, mães, mães muito foda da história. Somos. Você quer aprender? Quero. Por Quer favor. aprender? Sim. Você sabe quando que começou o Dia das Mães no Brasil? Não, nunca. Eu vou contar pra ela. Uhum. Foi em 1932. Sério, foi com Getúlio Vargas. Não, eu não ia linkar com Getúlio Não, Vargas tudo bem, jamais. é que ela é nova. Ela é jovem. Ela não sabe, né, quem foi Getúlio. Ela é muito jovem. Ela não conhece as coisas. E qual foi o primeiro país a fazer Dia das Mães? Também não sei. Estados Unidos. Sério? Nem combina, Rô. Não, nada a ver, Não né? combina. Também não. Eu ia pensar, sei lá, Alemanha, Alemanha, Itália, Itália, mama. mama, Não, mas Estados Unidos. em 1914. Tinha dinheiro envolvido? Sempre. Aê! Também para homenagear, mas assim, sabe por que é importante homenagear? Agora parando para pensar. Porque lá na Idade Média, todo pensamento era contado pela igreja, né? Sim. E daí a mulher na Idade Média desvalorizava a mulher? Sim. Não, não valorizava. Não, eu entendi. Desvalorizava a mulher. Não, desvalorizava, Valorizava. desvalorizava. E sabe o que, que o pessoal da igreja, assim, os clérigos, né, de alto porte falavam? Que a mulher é tipo um vaso. Ela só serve para procriar mesmo e é uma punição o parto. E morrer no parto, assim, fique feliz que pelo menos já vai para o céu. E os padres falavam assim, porque nós nascemos em meio a fezes e urina, porque é isso que a mulher tem. A mulher, ela é podre. Olha o nível da coisa. Sabia isso mesmo, Rô? Falava que, como a, né, sair da perereca ali. E Sim. que assim, que o parto era uma punição e que elas eram sujas, tudo nela era sujo e delas tentavam sujar, inclusive, a vida que elas geravam. Caramba. E era, enfim, né? Não tinha uma valorização, era utilidade. Tanto que o Martinho Lutero, que foi o cara que fez a Reforma Protestante, e daí quando foram perguntar para ele assim, mas e o que você diz, né, das mulheres? Você fala que elas são reprodutoras, mas e as mulheres que morrem no parto? Elas morrem, elas dão a vida para gerar uma vida? E daí ele pegou e reafirmou uma coisa que a Igreja Católica já falava na Idade Média. Se elas morrem parindo, que morram. Elas não servem para mais nada. Uau. Né? Uau. Mas a gente ia falar de mães monga ou mães foda? Mães fodas mongas, porque eu sou a mãe foda monga. Ah, entendi. Você é a monga. Exatamente, eu também. 5 mães foda. E uma nem era mãe assim, com filhos. Nunca teve filhos. Mas ela é a mãe do pensamento livre. Já é alguma coisa. Sim. É aquela mulher que ela pegou e abraçou e falou, eu vou cuidar de quem quiser pensar igual eu, sendo que mulher não podia pensar. E daí ela dava aula de astronomia e ela dava aula de matemática. Era no século VI. Porra, sabe quem é? No século VI. No século VI, lá... Mulher era menos ainda. Menos, é porque é bem alta a Idade Média, bem comecinho mesmo. É a Hipátia da Alexandria. Tanto que ela foi morta por radicais religiosos que diziam que ela era uma aberração porque ela pensava demais. Briguei. Tenso, né? Ó, essa é a primeira mãe foda. A segunda mãe foda, ela é do século XVII, é uma africana, ela chama Nzinga. Ela era uma guerreira que vai defender o reino dela contra a escravização dos portugueses e ela amamentava todas as crianças de qualquer mãe e ela falava assim que a mulher ela tem muito mais valor porque além dela guerrear, ela também alimenta as crianças livres. Então ela guerreava e ela cuidava das crianças. Lazarenta, né? De legal. Sim. Sim. Então vamos lá. Agora é a terceira mãe foda. Século Essa é do século XIX. 19 também tem uma. Tá. É do século 16, não, 19? 19. Você falou século 6, 17, agora 19. Ah, tá monga, ela não é tão monga. Muito bem. Século 19. Então do século 19 que vai ser a Berta Benz. Berta Benz. Você lembra alguma coisa? Mercedes? Benz. Pois é, ela é
esposa do Carl Bales. Sério? E daí ele tava meio assim, ai, o carro, não sei o quê. E ela falou, daqui esse negócio. Que mané ter medo? Foi lá e ela foi a primeira, ainda mulher, né? Mas a primeira pessoa, e daí mulher já juntou as duas coisas, e mãe, a fazer uma viagem de carro. Ela Nossa. andou 106 quilômetros com o carro que o marido tinha inventado pra, tipo, fazer uma publicidade. Dirigindo. Sim. Não é bonitinho. E dela consertou lá o que precisava, que entupiu lá com grampo de cabelo. Parou na farmácia pra abastecer. Foi o primeiro posto de gasolina. Agora a gente vai pro século XX. Não, 19 ainda. 19, tem mais uma do século 19. Quem? Ah, vamos falar de uma brasileira, né? Que foi a Maria Quitéria. Maria Quitéria, olha lá. Lá da região, né? A gente tá aqui no sul, mas você é lá da região do Nordeste. Maria Quitéria de lá? Maria Quitéria é da Nordestina. Bahia. É da Bahia, tá Baiana. valendo, tá valendo. Tá valendo. E ela foi uma mulher que ela vai tipo Joana d'Arc, assim, só que é do Brasil. Ela corta o cabelo, finge de homem, tudo pra lutar pela independência contra os portugueses, pra poder defender a família dela. Ela se vestiu de homem pra poder lutar pela independência do Brasil, em 1822. E tem uma que ela não é brasileira, mas ela pariu uma brasileira. Serve? Serve. Que é a Olga Benário. Essa é triste. Foi. Essa é muito triste. A Olga Benário, ela é alemã, judia e comunista. Uhum. Daí ela estava na União Soviética, conheceu o Luiz Carlos Prestes, que era um brasileiro, que tinha feito coluna Prestes e tal. Daí aqui no Brasil, quando eles vieram lá, disfarçados, ela fez uma revolução, tentou fazer uma revolução com o marido, intentando a comunista, foi presa. Foi presa no governo de Getúlio Vargas. Isso é intentando a comunista. E ela estava grávida. Imagina uma mulher grávida, tipo de 6 meses, com a metralhadora na mão, assim, Nossa. no Rio de Janeiro. Coisa louca. E dela foi deportado, Vargas mandou ela de volta para a Alemanha de Hitler. E ela estava grávida. Daí essa mulher teve uma sorte que poucas mulheres têm na vida. Ela tinha uma sogra muito legal. Nossa! Porque a sogra dela foi lá, moveu uma ação internacional, porque o Vargas, tudo bem deportar a Olga, tudo bem não, né? Porque ela é judia, comunista, daí Alemanha nazista, mas a criança no ventre é brasileira, não podia ter sido deportada. Justo. Ela manja, ela manja do direito, ela manja muito mais que eu. E a sogra é inteligente. Nossa, ela teve uma sorte dupla. Daí ela chega lá na Alemanha, como tem essa ação internacional, ela vai ter toda a gestação na prisão da Gestapo. Daí vai nascer a criança que é a Anitta Prestes, Anitta Leocádia Prestes. E daí essa criança vai crescer com a mãe na cela até os 2 anos de idade. Tenso. Daí com 2 anos de idade, imagine, a vida da menina e a vida da mãe é aquela criança. Do nada, vêm os soldados e arrancam a criança da mãe. Sem falar nada, o que vai acontecer? Daí fica aquela coisa da guria esperneando e a mãe tentando agarrar. E dela, meu Deus do céu, né? Não falaram pra ela, mas estava esperando lá fora a avó, que a menina não conhecia. A avó foi lá buscar a neta. Só que daí a Olga vai parar no campo de concentração e vai morrer. Essa mãe Mas sofreu, ela hein? soube que a filha, que foi a sogra que pegou? Morreu sem saber. Nossa, que dor. Que dor, né? Só de tirarem dela e os E não soldados sabia onde estava a nazistas. filha. Não, Podia ter sido humanos, pelo menos, a falar. É. podiam. Mas você sabe a da Maria Antonieta, né? O que fizeram? Você sabe a da Maria Antonieta? Sabe quem que é a Maria Antonieta, né? Você sabe quem que é? Sim. A rainha da França, tal, Tá. a Revolução Francesa. Imagine, o marido dela tinha sido executado em janeiro, tá? Dia 21 de janeiro. Que já foi um troço, assim, pra ela. Porque o mundo dela tava desabando, né? E por mais que ela tivesse uma relação complicada, quando ele foi sentenciado à guilhotina, que daí surgiu ele na Revolução Francesa, como eles estavam presos na prisão do Temple, todos juntos, ficou meio que como se fosse uma realidade familiar diferente, né? E eles ficaram ali por mais ou menos uns 2 meses. Como eles tinham tentado fugir, de noite é que a família era separada. A rainha numa cela, com as crianças, e o rei em outra. E ela, na madrugada, antes dele ser executado, eles pediram para os guardas deixarem eles mais tempo, e ela não conseguia largar dele. E ela pediu para ele, ela falou assim, amanhã, antes de te levarem pro teu destino, passa na minha cela, por favor.
Daí beleza, né? Daí chegou na manhã da execução, isso tá tudo nos relatos lá. Os guardas chegaram na sala do rei, ele tava prontinho, assim. Ele não deve ter dormido, né? Ele tava impecável, acho que ele queria morrer com dignidade. Os guardas que faziam tudo a vigilância foram, né, foram encaminhando ele pra cela da esposa e das crianças. Desde que ele travou, falou: não, pode me levar direto pro destino. Deles, tá bom, né? Acho que ele não queria se abalar, imaginamos, né? Uhum. Quando a Maria Antonieta escutou a carruagem do rei indo Indo embora, embora. essa mulher teve um surto, ela se jogava no chão, ela esmurrava a parede, que a mão dela ficou toda machucada, tipo, não, 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 não acredito. E daí, quando deu as badaladas do sino, né, que ele tinha sido decapitado, daí ela teve um segundo surto, só que assim, o dia dela vai ficar pior. Porque a mesma coisa que aconteceu com a Olga Benário, só que daí, né, lá no século XVIII vai acontecer com ela, porque daí vem os guardas, sem falar nada, para pegar as crianças, sem falar o que vai acontecer. E dela fica desesperada. Ela vai ser levada para Conciergerie, que é outra prisão lá em Paris, uma cela que fica assim abaixo do nível do rio, que ela é gelada, ela é toda assim fedorenta, cheia de rato e tal. E ela vai demorar ainda 9 meses de julgamento, sem saber dos filhos. As meninas foram para a Áustria, porque ela é austríaca. O menino, ele vai ficar na prisão do Templo porque ele é um menino. Ele é o Delfim, que é tipo o príncipe. Uhum. E vai ser super maltratado pelos revolucionários e tal. Só que durante o processo do julgamento, que o menino está sendo maltratado, né? Em uma sessão de julgamento que a rainha ela tentava manter assim a majestade dela, né? O menino foi levado para testemunhar na acusação. Daí quando chamam o menino na acusação e ela tá lá assim impassível, ela desmonta, né? Uhum. E daí entra aquela criancinha de 9 anos de idade, visivelmente abatida, ela começa a chorar, desesperada, e a criança também. Daí a criança começa a falar acusações, obviamente ensaiadas, Uhum. e dela quer abraçar ele quer abraçar ela, e não sei o quê. Daí dá umas porradas nela, daí leva a criança embora, já foi pesado. Daí passa alguns meses, dela vai escutar a sentença dela. Quando ela escuta a sentença dela, a Maria Antonieta tá assim, se mantendo plena. Ela tentou de tudo, mas ela sabia que ela ia ser decapitada. E daí o cara vai lá e inclui um último crime, assim, do nada, que nunca tinha sido falado. Ah, você por traição, você por isso, por aquilo. E também, o que você tem a dizer em relação a incesto? E ela nunca perdeu a linha. A única vez que ela perdeu a linha foi quando ela escutou isso. E tinha muitas mulheres nesse tribunal, porque ela era foco do ódio. Uhum. Por ser mulher, por ser austríaca. Daí foi a única vez que ela se voltou para a plateia, né, que estava assistindo, e ela falou: mulheres aqui presentes. Assim como a natureza se recusa a escutar uma acusação dessas para uma mãe, eu peço que vocês falem em meu nome. Daí as mulheres falaram: não, é incesto sacanagem, né? Tá de palhaçada. Daí retiraram. Daí ela escuta que ela vai ser executada de madrugada. Então, dali algumas horas ela já vai morrer. De madrugada, porque os piores criminosos, né, eram executados de madrugada. Daí ela tava lá na sala dela escrevendo as cartas que tem até hoje. Daí parou no meio. Ela escrevia para a irmã dela, que era a cunhada dela. E daí ela deixou com o carrasco para cortar o cabelo dela e tá com a túnica dos condenados. Que era um camisolão assim de lã grossa, cheio de pulga, aranha, vômito, merda. Uma humilhação extra, né? Uhum. E dela começa a chorar, desesperada, porque tá chegando o momento, né? Só que o carrasco tá com o filho de 12 anos de idade, que tá acostumado com aquela coisa, né? E ela começa a chorar, o Pia começa a rir. E dela começa a chorar mais desesperada, ele começa a rir mais ainda, daí fica aquela coisa meio frenética, e deu o Piazinho, pra piorar a história, falou assim: você tá chorando por quê? Teu filho já morreu mesmo? Daí essa mulher não consegue nem levantar, né? Porque ela recebe ali aquela notícia, e é verdade, ele já tinha morrido de pneumonia e maus tratos. Eles nem sabiam o que eles iam fazer direito, só que daí acabou que o Piá morreu. Ai. E daí um dos médicos lá revolucionários tira o coração dele, que vai passando lá, essa relíquia, e hoje o coração do menino tá numa redoma assim de cristal, enterrado junto com os pais lá na Basílica de Saint-Denis. Fica onde? Fica um pouquinho assim afastadinha de Paris. E ela fica sabendo daquele jeito, tanto que ela não consegue andar. Daí ela vai sair arrastada assim da cela, e a conciergerie tem um corredorzão assim, e como tá abaixo do Rio Sena, tem uma escada. Daí ela olha lá, que tá de madrugada, uma galera assim com tocha, e não é uma carruagem que tá esperando ela para levar pra guilhotina. É uma jaula de animais. Ai. Mas Daí por ela que pega, tudo isso?
mulher, austríaca, a culpa inteira da desgraça caiu em cima dela. E era uma mãe zona. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães pra você. Beijo.